Pela 28ª rodada da Série A, o Goiás recebe a equipe do Botafogo na Serrinha. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa provável escalação da equipe esmeraldina, sem o lateral esquerdo Sávio, também sem o Pedro Raul, sem o Vinícius lá na frente, como o técnico Jair Ventura vai escalar essa equipe. No nosso vídeo de hoje, quero trazer os detalhes a respeito do atacante argentino, o Facundo Brueira, artilheiro do Campeonato Paraguaio com a camisa do Nacional. Será que ele realmente despertou o interesse da diretoria alviverde? Como vai fazer esse planejamento para o ano que vem? Será que a gente pode imaginar estrangeiros vestindo a camisa do Goiás no próximo ano? Além disso, falar também sobre um jogador revelado aqui nas categorias de base do Verdão, o zagueirão Rafael Toloi, que vem sendo titular com a camisa da Itália nesses últimos jogos da seleção europeia. Quero trazer inclusive o seu contrato lá no futebol italiano, até quando vai o seu vínculo, se a gente pode imaginar em um futuro nem tão distante assim esse seu retorno na Serrinha. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo dessa quarta-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir as nossas atualizações aqui no canal, combinado? Inclusive eu vou estar fazendo um pós-jogo, né? Como o jogo do Goiás hoje vai ser às 9h45, o YouTube não costuma recomendar muito bem esses vídeos que saem ali depois de 11 horas, meia-noite, então eu vou deixar para postar amanhã logo bem cedinho. E também eu vou ir nesse jogo do Goiás contra o América Mineiro em Belo Horizonte, partida da Copa do Brasil Sub-20, e eu pretendo gravar um videozinho ali rapidinho para vocês do que foi esse duelo, por volta mais ou menos de umas 6h30 no máximo, já deve estar saindo, tá bom? Pra gente falar também um pouco sobre as categorias de base. Só antes de começarmos, eu quero passar o recadinho dos nossos patrocinadores, o primeiro deles da Sorte GoBet, para você fazer a sua aposta no jogo do Goiás hoje, né, contra o Botafogo na Serrinha. Ótimas cotações lá com a Sorte GoBet, que está pagando R$ 2,38 a cada vitória, a cada real apostado, né, melhor dizendo, na vitória do Verdão. Além disso, R$ 2,44 a cada real apostado em um empate. Outras partidas também interessantes nessa 28ª rodada, como Fortaleza e Flamengo, Coritiba e Ceará, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Red Bull Bragantino. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet, bem simples para você apostar, só chamar lá no WhatsApp e você pode começar apostando com menos de R$10 aí. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Assim também como o link do nosso outro apoiador, que é o Mr. Sacada, ele que está localizado no Alto da Glória, para você pedir aí o seu lanche nesta quarta-feira, né, com o jogo do Goiás, nada melhor do que o Mr. Sacada. Inclusive, vários sanduíches aí a partir de R$24, combos a partir de R$39, R$34,90 você já encontra algumas opções muito bacanas, muito deliciosas lá no Mr. Sacada. Vou estar deixando o link deles aqui embaixo na descrição, já que não tem taxa de entrega, não tem taxa de serviço, muito legal também o que oferece o Mr. Sacada. Vou estar deixando para você fazer o pedido também no dia do jogo do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente da provável escalação do Goiás para o duelo dessa quarta-feira às 9h45, com transmissão da Rede Globo, Goiás e Botafogo na Serrinha, em partida de duas equipes que se encontram ali no meio da tabela, primeiramente buscando o objetivo inicial, né, dos 45, não vai ser necessário tudo isso, uns 43 pontos, e também, por que não, encostar ali no grupo do G8, até mesmo um provável G9, porque não a gente imaginando nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Goiás, que começou a rodada na 9ª colocação, acabou sendo ultrapassado pelo Santos, que venceu ontem o Atlético Paranaense, né, que está na cabeça só na Libertadores, vem jogando muito mal, uma pena o Goiás não ter enfrentado o Atlético nessa sequência, e também o São Paulo, né, venceu o Avaí na abertura da rodada, ainda nesta última, no último domingo, né? Então não vem sendo uma rodada muito boa para o Goiás, os times ali do meio de tabela, todo mundo embolado. Em relação ao primeiro time dentro da zona, aparece o Avaí com 28 pontos, já jogou na rodada, o único que pode ultrapassar ele é o Cuiabá, que enfrenta o América Mineiro, também um time que está próximo do Goiás. Então, na pior das hipóteses, o Goiás já tem 7 pontos, né, de vantagem em relação ao primeiro time dentro da zona, e por que não mirando lá dentro do G8, né, já que, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é o 7º colocado, tem só 40 pontos e enfrenta o líder da competição, o Palmeiras do Mineirão. Então vamos ficar de olho também no desenrolar dessa tabela, né, porque você fica no meio da tabela com um olhar um pouquinho lá atrás de cumprir o primeiro objetivo, mas também uma vitória deixaria o Goiás muito tranquilo para essa sua sequência. O técnico Jair Ventura, que não estará tão tranquilo assim por conta das suas suspensões, né, dentro dos seus jogadores, lateral esquerdo Sávio e também o Pedro Raul levaram seus terceiros cartões amarelos, respectivamente nesse duelo contra o Bragantino, né, fora de casa. A tendência é que o Danilo Barcelos assuma a lateral esquerda e lá na frente também o Nicolas a camisa 9. O Dada Belmonte recuperou da sua lesão, aparece na ponta esquerda, pelo menos para substituir a questão do Vinícius, né, que também foi um outro desfalque. Provável escalação do Goiás, no geral, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros pelo menos titulares, o Reinaldo na esquerda, o Caetano na direita, Danilo Barcelos ou o próprio Hugo pode aparecer na lateral esquerda. Meio de campo com o Dieguinho, que
pode auxiliar inclusive o Danilo, além do Auremir, um pouquinho mais avançado o Marquinhos Gabriel, e lá na frente a permanência do Renato Júnior, um cara bastante brigador também pelo lado direito, Dadá Belmonte possivelmente na esquerda e centralizado o atacante, o centroavante Nicolas, né? É uma boa escalação, o Botafogo inclusive que agora quero comentar com vocês, é um time que quando busca as suas transições ofensivas, principalmente pelo lado esquerdo, então acho que o Dieguinho deve começar desde os primeiros minutos do duelo auxiliando mais o lado esquerdo do que a direita, como ele fazia nos últimos jogos do Goiás, e deixando ali possivelmente um pouquinho mais solto tanto o Dadá Belmonte para não ter tantas preocupações ofensivas, já que o Goiás terá grandes falcos, né? O Vinícius pode não ter feito grandes jogos nessa Série A, mas certamente faz falta, assim como o artilheiro da competição, o Pedro Raul, com 15 gols. Não acho que o Nicolas também seja o fim do mundo, sabe? Acho que são jogadores até parecidos, semelhantes. É óbvio que a fase do Pedro Raul é muito boa. Quero saber a sua opinião em relação principalmente à ponta direita. Se você iniciaria esse duelo com o jovem Renato Júnior ou buscaria uma outra alternativa, colocar um outro meio de campo e abrindo o Dieguinho, por exemplo, lá na ponta, ou até mesmo deixando o Marquinhos Gabriel um pouquinho mais solto, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Além disso, quero falar sobre a provável escalação do Botafogo. Se o Goiás tem problemas, o técnico Luiz Castro também da mesma forma. Ele não poderá contar com o meio de campo o Carlos Eduardo, que aqui no Brasil ele voltou e o povo tá chamando ele de Eduardo, né? Mas nunca foi assim. Lembro dele bastante lá no futebol do Emirados Árabes, também na Arábia Saudita, no próprio Nice, no Porto, um cara muito bom de bola. Ainda bem que está suspenso, jogou muito bem na última rodada contra o Coritiba. O Goiás não perde há 6 jogos e o Botafogo também vem de 3 partidas de vencibilidade, com 2 vitórias e um empate, sendo a última vitória contra o Coritiba na última rodada. A tendência é que o Gustavo Sauer, né, o meio-campista, entre ali para fazer essa função de camisa 10. Então, pelo menos tendo essas lesões, né, por parte deles também, e suspensões, como por exemplo o goleiro, o Gatito Fernandes, né, está na seleção paraguaia, acaba sendo cortado também para esse jogo, ainda bem, né, além do Eduardo no meio de campo. Provável escalação com o Lucas Perry no gol, Rafael, a tendência é que volte na lateral direita, ou o Saravia, na zaga com o Adrielson e também o Vitor Cuesta, lateral esquerda com o Marçal, meio de campo com o Gabriel Pires, Tietê e um pouquinho mais avançado o Gustavo Sauer ou o Piazon, lá na frente com o Jefinho na esquerda, Júnior Santos na direita e o Tiquinho Soares centralizado. É um time muito bom se a gente olhar assim no papel, mas que veio chegando vários jogadores no meio do campeonato, o que impediu do Botafogo fazer uma campanha um pouco mais segura do que até aqui no ano, né? Como eu falei para vocês, é um time que busca algumas triangulações, só com a saída do Carlos Eduardo no meio, o Goiás já ganha bastante, porque busca principalmente tabelinhas ali com o Jefinho, o próprio Tiquinho Soares com o meio de campo, então tendo essa suspensão já ajuda bastante. 2 bons volantes, tanto o Gabriel Pires quanto também o Tietê. O Goiás vai ter que rodar um pouco mais a bola para encontrar os seus espaços. A zaga também é boa, né, na bola aérea, tanto o Adrielson quanto o Vitor Cuesta. Acho uma boa alternativa o Goiás tentar ali principalmente na criação pelo lado esquerdo, pode deixar tanto o Dadá Belmonte quanto também o Marquinhos Gabriel caindo por esse lado, e se for jogar com esses 2 altões, né, tanto o Nicolas quanto o Renato Júnior, por que não? Uma boa alternativa seria as bolas aéreas, né, já que tem ali, por exemplo, o Danilo Barcelos, que pega bem nos seus cruzamentos, o próprio Marquinhos Gabriel. Quero saber sua opinião, né, qual seria essa sua alternativa de criação de jogada. Pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião e também o seu palpite para esse jogo fundamental, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, quase 9 mil ingressos já foram vendidos. A tendência é que temos pelo menos 11 mil pessoas, pode até esgotar, quem sabe ali, porque o jogo é muito tarde, né, 9h45, acaba que a galera não anima tanto assim, por conta da quinta-feira ainda pela frente. Enfim, pode deixar o seu palpite para esse jogo dentro de casa. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma atualização envolvendo um nome que foi oferecido ao Goiás, o artilheiro do Campeonato Paraguaio, o Facundo Brueira, jogador de 24 anos de idade, centroavante do Nacional, lá do Paraguai, que inclusive é o líder da competição. Eu entrei em contato com o Periquito Brisado, que tem muitas informações também a respeito ali dos bastidores do time esmeraldino, para saber se realmente o nome do Facundo, né, estava ali na mira do Goiás, ou até mesmo discutindo um provável planejamento, né, para o ano que vem. Ele me disse que por enquanto ainda não tem nada, a diretoria monitora alguns nomes, né, dentro do mercado, mas principalmente quer confirmar 100% essa sua permanência na Série A para o ano que vem. E principalmente em relação a 2023, se o Goiás vai jogar Libertadores, Sul-Americana, ou caso não consiga nenhuma dessas duas, faz uma diferença em relação a buscar até mesmo jogadores estrangeiros que não estão descartados para o ano que vem. Já é uma boa notícia, já que, por exemplo, o Arlen Menezes havia deixado claro
no começo do ano, que não iria trazer nenhum tipo de jogador argentino, colombiano lá no comecinho da temporada, até mesmo para ter um planejamento, né, um pouquinho mais certeiro, para não ficar buscando jogador aqui e ali, enfim, trazer caras mais acertados, mais rodados, enfim, experimentados aqui dentro do futebol brasileiro. Então, primeiramente, a diretoria tem esse interesse de confirmar, né, a sua permanência na Série A, que está bem próxima, mais 2 vitórias e o Goiás já pode dar como garantido para 2023, e principalmente para saber a posição, se vai buscar ali uma Copa Libertadores no ano que vem, ou até mesmo a Sul-Americana, ou na pior das hipóteses, só se o Goiás hoje, por exemplo, ficar na 16ª colocação ou 15ª, caso o São Paulo não vença a Sul-Americana, para não ir, né, para nenhuma competição internacional, que eu vejo como muito pouco provável nesse momento. Então ainda tem essa definição, é obviamente o nome que foi oferecido, segundo o site torcedores.com, mas ainda não tem esse interesse, a diretoria não vem se movimentando em relação até mesmo uma compra em definitiva para o Pedro Raul, né, que provavelmente, né, vai sair do Goiás para o ano que vem. Falando um pouquinho mais sobre o Facundo Brueira, seus números nesse ano: 36 jogos, 17 gols marcados e outras 3 assistências, é o artilheiro do Campeonato Paraguaio, né, tanto no torneio Clausura, quanto agora, né, o Clausura que no caso seria o segundo turno, né, entre aspas dele, e também no Apertura, quando marcou 11 gols em 21 jogos. Jogador que começou lá na Argentina ainda, nas categorias de base do Independente, né, do Estudiantes, passou também no Quilmes e num time da segunda divisão, né, o Bro de Adrogué. Ele foi artilheiro, inclusive, da segunda divisão argentina no ano passado, até chegar no Nacional. Tem uma opção de compra que mais ou menos gira na casa de 5 milhões e meio de reais, mas como ainda, como ele foi oferecido, melhor dizendo, para 2023 no Goiás, pode ser que o Nacional não faça essa sua compra em definitivo. Enfim, vou ficar de olho a respeito nessa história. Jogador muito interessante, 1,94 m, destro, 92 kg, né? Um cara muito pesadão ali, muito interessante na bola aérea principalmente. Acho que eu ficaria de olho com ele também para o ano que vem. Lembrando que o Nicolas tem contrato com o Goiás até dezembro do ano que vem, então pode dar um pouquinho mais de tranquilidade com a saída do Pedro Raul. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa decisão da diretoria, né, de ainda aguardar o final da temporada. Acho que é o certo, o próprio presidente já falou que irá iniciar os seus planejamentos para 2023 ainda em novembro desse ano, principalmente com a continuidade do técnico Jair Ventura, e não está 100% descartado a chegada de estrangeiros, porque, pelo amor de Deus, é um time que joga a Série A do Brasileirão, com a economia muito mais forte, muito mais, o real muito mais valorizado, né, se a gente comparar os outros países vizinhos aqui da América do Sul. Seria uma grande bobeira o Goiás não contratar, não buscar boas promessas que fatalmente tem nos outros países aqui da América Latina, né, como Paraguai, Argentina, Colômbia. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre, por que não, o principal jogador revelado pelo Goiás, que vive um ótimo momento, né, a melhor fase entre desses atletas que saíram desde o zero das categorias de base do Verdão, que é o zagueirão Rafael Toloi, 31 anos de idade, que foi inclusive nesses 2 últimos jogos da Itália, na Nations League, foi titular e fundamental também para a classificação da seleção italiana, que quando jogou contra a Inglaterra, ainda estava ali na segunda, terceira colocação, meio que capengando, né, para a classificação na próxima fase, num grupo que é muito difícil, né, com Inglaterra, Alemanha, Itália e Hungria. A Hungria, inclusive, era a primeira colocada até a última rodada, fora de casa, né, lá, no caso em Budapeste, para enfrentar a Itália. Acabou que a Itália ganhou por 2-0 e o Rafael Toloi titular nesses 2 jogos, né, tanto diante da Inglaterra, nos 90 minutos, e também contra a Hungria, né. Então é muito legal essa classificação da Itália, e com o jogador do Goiás, né, sendo titular importante nessa transição. Uma pena que o Rafael Toloi não irá jogar a Copa do Mundo, já que a Itália acabou perdendo para a Macedônia do Norte, né, foi desclassificada ali nos minutos finais, não irá disputar. Depois ainda teve o jogo contra Portugal, né, eu acho que a Itália não iria passar ainda, mas enfim, uma pena, já que vinha de uma boa fase, campeão inclusive da Eurocopa, né, com a camisa da Itália, ainda nessa temporada de 2021, foi inclusive importante em algumas partidas, entrando no segundo tempo e até mesmo titular na primeira fase da competição. Então, na minha opinião, acho que o jogador, assim, só se estiver falhando, né, um aqui na memória, tem o Eric também, que vive uma boa fase lá no futebol chinês, mas bem diferente, né, do Rafael Toloi, que escolheu ficar na Atalanta, poderia buscar, inclusive a Atalanta, eu gosto muito deles, né, eu diria que é o time que eu mais torço dentro do futebol europeu, junto com o Everton também na Inglaterra, gosto bastante dos dois, e o Rafael Toloi tem contrato inclusive longo lá na Itália, até 30 de junho de 2024. Está na Atalanta desde 2015, quando o time havia acabado ali de voltar, né? Tinha 2 anos
já para a Série A italiana e praticamente mudou de patamar. Atualmente busca sempre, inclusive é o primeiro colocado, empatado ali com o Napoli no campeonato nacional, sempre buscando os títulos, né, da Copa Itália, até mesmo chegando nas quartas de finais da Champions League, da Europa League também. Então, muito importante o Rafael Toloi nessa transformação e ainda um contrato longo que a gente pode descartar, né, esse seu retorno aqui para o Goiás, ou até mesmo em relação ao futebol brasileiro, por conta desse seu vínculo longo lá na Itália. Até 30 de junho da outra temporada ainda, né, de 2024, ele que vai estar mais ou menos ali com 33 anos de idade na ocasião. Eu acho que o Rafael Toloi pode sim ou sair da Atalanta e buscar um contrato ali para ganhar grana mesmo lá no futebol dos Emirados Árabes da vida, e se voltar para o Brasil, eu não descarto essa possibilidade do primeiro time dele retornar ser o Goiás, muito por conta da sua idade, sabe? Ele tem uma identificação grande também com o São Paulo, mas retornando com 33, 34 anos, não sei se a diretoria, até mesmo a torcida, dependendo do momento, né, ali no São Paulo, pode acabar chiando bastante. No Goiás eu acho o contrário, sabe? Eu acho que ele poderia ser um nome importante, até mesmo, porque não, para um eventual diretor técnico, enfim, no seu futuro no Goiás. Ele que é natural do interior, né, do Mato Grosso, da cidade de Glória do Oeste, lá no interior do Mato Grosso, cidade bem pequenininha, né, sendo a principal reverência certamente ali do seu povo. E o Rafael Toloi, que começou no Goiás lá em 2009, acabou sendo negociado em 2012 com o São Paulo, como eu disse, desde 2014 e 2015, né, na Atalanta, lá na Itália. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você também está acompanhando a carreira do jogador, enfim, torcendo para ele também. Uma pena não estar na Copa do Mundo, que seria um dos jogadores, por que não, revelados, né, aqui no Goiás, a jogar a Copa do Mundo, assim também como o Meia Arthur, por que não, chegando, né, nessa última hora dentro da seleção brasileira. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News, e também dos nossos apoiadores, a Sorte Golbet e também o Mr. Sacada. Lembrando que teremos o nosso vídeo do pós-jogo só lá na quinta-feira, ainda na parte da manhã, e o jogo entre Goiás e América Mineiro, né, em Belo Horizonte, na Copa do Brasil Sub-20. Irei gravar um vídeo rapidinho para vocês também, direto lá do estádio, né, para trazer o que foi esse duelo. Torcemos para que seja também uma classificação do Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!